Salve pessoal, estou aqui gravando mais um episódio dos Bastidores do Terceiro Setor. É um projeto que eu estou adorando fazer, estou aprendendo um monte com cada participante que vem aqui conversar, falar um pouquinho sobre a sua história, a história do seu projeto, que realmente a gente acaba se conectando com a história das pessoas. Então tem sido muito especial cada momento que a gente está aqui. Agora hoje estou trazendo aqui um bate-papo com a Jaque. Muito obrigado antes de começar a nossa conversa pelo seu tempo. Sei que sua rotina é super corrida. E queria convidar você a se apresentar para quem está assistindo pela primeira vez e falar um pouquinho do seu projeto, por favor. Oi, eu sou a Jaque, sou idealizadora do Reciclando com Amor. O Reciclando ele é uma iniciativa que arrecada recicláveis como tampas plásticas, tampas metálicas, lacres de alumínio e pequenas embalagens plásticas, vende e converte o valor dessa venda para manutenção de animais resgatados de abandono e maus tratos. E hoje, Jaque, nos bastidores aqui, a gente já conversou um pouquinho, você já contou mais ou menos como é que funciona, um pouquinho sobre a sua rotina. Quantos animais você tem resgatados que você cuida? Eu tenho, sobre os meus cuidados, eu tenho mais de 60 animais. Desses 60, 43 são mantidos pelas ações que eu realizo através do Reciclando. Uhum. E quando você fala sobre a coleta de recicláveis, até para ajudar no processo, né, da manutenção como um todo dos animais que você tem como tutora, né? Que tipo de recicláveis vocês recebem, vocês trabalham, como é que vende e tal? A gente recebe todos os tipos de tampas plásticas, aí tampinha de tudo que você possa imaginar que seja de plástico a gente recebe, né? Desde a garrafinha de refrigerante, que é a que todo mundo está acostumado, né? O pessoal acha que é só de garrafinha de refrigerante, mas não. É garrafa de refrigerante, de doce, de cosméticos, de produtos de limpeza, todos os tipos de tampas plásticas. Tampas metálicas, que daí são as tampas de comportas, de produtos que são vendidos em embalagem de vidro, né? Que são as tampas metálicas. Os lacres de alumínio, das latinhas de refrigerante e cerveja, né? E pequenas embalagens plásticas que tenham nelas o símbolo de reciclagem, que é aquele triângulo, com um dos números, 2, 4 ou 5. Tem que estar dentro de uma dessas três classificações. Aí é pote de remédio, pote de embalagem de shampoo, condicionador, pote de requeijão, de margarina, de extrato de tomate, copinho de água, dependendo do copo d'água, se ele tiver um número a gente recebe, tem uns que sim, outros que não. Só uma dúvida minha, esses números, por exemplo, a possibilidade de reutilização dele, 2, 4 e 5, ou não tem nada a ver? Não, é que assim, no plástico, existem 7 classificações. O 1, que é o PET, a garrafa PET. O 2, que é o PEHD. O 3, que se não me engano, pode ser que eu falei besteira aqui. O 3, se não me engano, é o PVC. O 3, se não me engano, é o PVC, que é cano, né? O 4, eu não vou lembrar a classificação dele, mas o nome dele. E o 5 que é o PP. O 6 que é o do isopor e desses copinhos plásticos, os que rasgam fácil. Eu não vou lembrar o nome. PS. O 6 que é o PS. E o 7 que é o outros, que daí geralmente são os misturados. O que acontece? Para você poder reciclar o plástico, você tem que colocar os iguais com os iguais. Se você mistura, ele não faz a liga para reciclagem. Então, são os plásticos Eu poderia pegar o PET também, que são o PVC, ele não é reciclado. Ele é reciclável, mas ele não é reciclado. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, o PET, o PVC, ele não é reciclado. O isopor, ele é reciclável, ele é reciclado aqui em Curitiba, só que o volume, ele é 92% ar e 2% de plástico, né? O volume dele é
absurdo, né? E o outro, que tem a classificação 7, ele não é reciclado, ele vai direto para o aterro sanitário. Né? Então, os que são reciclados, que eu consigo estar recebendo, são os que têm classificação 2, 4 ou 5. E daí o PET eu não pego também por causa do volume. Entendi. Eu teria que ter uma compactadora, né? para eu poder receber o PET, porque eu tenho que armazenar, ter um volume mínimo para poder fazer a venda. Então, inviável, né? O volume de PET seria muito grande, apesar do consumo ser muito maior. Mas eu teria que ter uma compactadora, uma trituradora, alguma coisa do gênero para fazer como se fosse aqueles fardos, né? Para reduzir o espaço. Entendi. E você, através dessa coleta dos reciclados, você vende para alguma associação? Você já tem alguma parceria para conseguir viabilizar? Vendo direto para a recicladora. Eu consigo dizer até o que vira, dependendo Por favor, acho que é legal. Vira. Teve uma venda que eu fiz que virou buchinha de parafuso. Eles fizeram buchinha de parafuso. Teve outra venda que foi feito balde de pedreiro. De obra, né? Tampinhas, balde para obra. Vassoura. Eles produzem desde aquela parte que vai preso o cabo até os fios da vassoura, o plástico, né? Não é fio, o cabelo da vassoura, né? Aqueles fios mesmo, né? O cabelo da vassoura, né? Eles produzem com eu acredito que não dê para ir para a indústria alimentícia por conta da Visa mesmo, né? Essa parte sanitária. Mas itens assim como potes para vaso de flor, essas coisas, tudo consegue estar produzindo com as tampinhas que a gente recaba. Muito bacana. E assim, eu acredito que dentro da realidade também de resgatar os animais, dar essa assistência mesmo, né? E entender como mais uma vida que você está acolhendo, está recebendo, com suas histórias e traumas, tenham vários pontos assim que te marquem, né? Assim, vários momentos. Tem algum assim que vem na sua cabeça que tenha sido algum assim diferente? Olha, tem. Se eu começar a falar, vou começar a chorar. Porque é assim, tipo, que nem essa daqui. Essa daqui eu tava indo trabalhar. Eu passo por algumas ruas bem movimentadas. Ela era filhotinha, ela devia ter uns 4 meses. Ela era 1/3 do tamanho que ela tá hoje. Porte pequeno. Ela era desse tamanho assim, ela tava tentando atravessar a rua com um monte de fio parecia... Ela tinha uma bolsinha presa no pescoço, uma bolsa de humano mesmo, uma bolsinha, mais uns fios, tipo fio de arame, mas ele era um arame molinho, não era um arame duro, amarrado no pescoço, tentando atravessar a rua. Eu parei o carro, botei... Não tem como, né? Não tem como não fazer nada. Ela pequenininha daquele jeito, tentando atravessar uma rua super movimentada. Eu ia passar pela rua na volta. E eu ia ver ela atropelada. Né? Então eu acabei parando o carro. É filhote, vou conseguir doar rápido. Já passou por várias entrevistas de adoção e nunca foram aprovados os adotantes, né? Brincadeira. Não. Ela que é rejeitada, né? Infelizmente as pessoas acabam que é muito grande, é muito... Ela tem a cabeça grande, então tem gente que fica com medo, achando que pode morder, né? Só por ela ter essa cabeçona grande, e acaba que as pessoas rejeitam, né? E olha só, o que um bichinho, tá vendo? O que um bichinho desse, né, ocupa de espaço dentro de um apartamento, numa casa, super tranquila, sempre foi tranquilinha assim, sempre foi calminha, é super obediente e aquela coisa, é super obediente junto de mais 60 cães. Isso é um detalhe importantíssimo. Né? Tipo assim, eu não tenho como ficar educando um por um. Na matilha, todo mundo junto, né? E é uma matilha mesmo,
realmente é uma matilha. Eles têm um comportamento de matilha dentro da minha casa, né? Dentro do espaço onde eles estão convivendo, né? Eles têm um comportamento de matilha. Existe uma hierarquia, né? Mas assim, você dando amor, dando carinho, dando cuidado, não tenho que... E mesmo os grandões, eu tenho um mestiço de fila que dorme dentro de casa. Porque ele foi atropelado na frente do meu trabalho, né? Ele era filhotão e a minha reação na hora foi enfiar dentro do carro e levar para o veterinário. Bicho atropelado, gritando de dor, não deixando ninguém botar a mão, né? Levei para o veterinário, teve que tirar a cabeça do fêmur, ele ficou coxo das duas patas traseiras, né? Porque uma ficou mais curta e a outra da batida também ficou lesionada também, né? Foram 50 a 60 dias de recuperação, né, da cirurgia. E ele dentro de casa, porque ele estava numa cirurgia ortopédica, que ele não podia se mexer. Dentro de casa, como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou cuidar de um cachorro? E ele era filhotão, mas ele já tinha seus 20 quilos. Como é que eu ia dar o cuidado devido para ele, deixando ele fora de casa? Então, ficou dentro de casa. Quando ele melhorou, 2 meses depois, eu não consigo. Ele dorme dentro de casa. É isso, já acostumou, já tá. De manhã ele vai pra fora, de noite ele entra pra dormir. Dorme dentro de casa. E assim, ninguém entra dentro da minha casa por causa dele, porque ele é um pinte. Eu tenho um pequenininho que bate nele. Mas... Ele impõe. Chegou perto. Não, ele é bravo mesmo, de verdade. Ele morde mesmo. Entende? Acha que ele era tipo assim, não, tranquilo, amor. Ele precisou limpar a caixa d'água na minha casa, e eu prendi ele dentro de casa, né? Porque eu não tenho um canil pra ele. Ele fica... Específico. Então ele se jogava na parede. Que isso? Porque ele queria pegar quem tava do lado de fora mexendo na caixa d'água. É muito territorialista, né? É o meu espaço. E assim, é a minha humana, eu vou proteger ela. Faz sentido. Sabe? É legal, por um lado é legal de ver, por outro nem tanto. Dificulta algumas coisas. Né? Mesmo porque eu nunca ensinei a ser bravo. Eu não tenho essa... né, nem gosto de cachorro bravo. Então, eu já tive pitbull que eu resgatei, que eu amancei e era mansinho, assim, de fazer o que você queria com ela. Então, eu tive um Rottweiler também que eu resgatei, que no final da vida dele dormiu no meu quarto. Ele estava doentinho. Tá doente, vai pra dentro. Vai pro colo da mãe, né? Não tem. Adoeceu, vai pro meu quarto, que daí eu consigo acompanhar. Fica mais fácil pra mim, fica mais prático. E hoje é só você que viabiliza tudo, o projeto, os dogs, tudo? Eu sozinha. Eu tenho voluntários que me ajudam nas coletas, né? Fazem aquela parte braçal que não precisa ter certo know-how, né? Pra fazer mesmo a logística. Infelizmente eu gostaria muito de ter alguém como braço direito, braço esquerdo, para dividir isso. Para dividir as responsabilidades. Só que o que acontece? Teria que ser uma pessoa que tivesse o compromisso de estar ali todo dia ou 3 vezes na semana. Tem que ter esse compromisso semanal, pelo menos, estar ali. E eu ainda não achei, infelizmente ainda não apareceu alguém disposto a estar dedicando tempo para estar ajudando, de repente, nas redes sociais, estar envolvido nas redes sociais, a ponto de conseguir responder por mim. Entendi. Né? Tá envolvido dentro do Reciclando a ponto de conhecê-lo tão bem que consiga estar criando e planejando dentro dele. Que não tem que passar necessariamente por você que eu não precise ter, eu não tenho problema, muito pelo contrário, não tenho problema nenhum em delegar. Quando eu delego,
ótimo, Se né? vire, assim, sabe? Eu sou bem desse jeito mesmo, sabe? Uma coisa que eu não vou mais fazer, eu só de vez em quando pergunto como é que tá. Tá acontecendo? Só pra Tá? saber, né? Então tá. É pra saber mesmo se tá acontecendo, se a pessoa não abandonou e não tá sem fazer. Não é necessariamente uma cobrança, é só pra entender. Não, é só pra ver se tá acontecendo mesmo, porque às vezes eu até esqueço que tem que fazer mesmo. Eu não Que não é mais minha responsabilidade, eu realmente esqueço o que tem que fazer. Já saiu, né, daquela parte assim, obrigações. Então são coisas assim que eu só pergunto, tá? E assim, é uma coisa que não vou perguntar toda semana, provavelmente. Entendi. Mas tem que ter, eu tenho que enxergar na pessoa o compromisso e a responsabilidade. Sim, é uma rotina que requer, assim, além dessas questões, a sensibilidade de saber lidar com situações inesperadas, né? Eu imagino que, tipo, você está lidando, cada um tem um tipo de comportamento, né? Então tem que ter essa tranquilidade, tem que ter o jeito mesmo, né? Que acho que não é só, por exemplo, uma técnica que você tem que saber. Aí são conceitos meu mesmo, de não entender assim, como é que seria um dia a dia. Você precisa ter, por exemplo, uma técnica para conseguir separar um cachorro na hora que eles estão brigando. Ou se eles não brigam entre si. Então, assim, em relação aos cuidados com os cães, uma coisa que eu nunca aceitei voluntário, por quê? Porque cachorro é igual recém-nascido, ele precisa de uma rotina, ele tem que ter uma rotina, e inclusive a rotina das pessoas que estão na lida com eles. E quando as pessoas se oferecem para voluntariado, geralmente elas querem ir uma vez e nunca mais. Então isso é uma coisa que desestrutura eles. Estressa, né? Eles ficam estressados. Pode gerar briga, de ter uma pessoa estranha pode gerar briga, né? E daí o que acontece? Você vai colocando os animais sob estresse, são animais que já vivem em matilha. Ele já é um meio que não é tão legal assim. Já existe um certo estresse. Comportamento de comunidade. Já existe um certo estresse, assim, da maneira como eles vivem por viverem muito juntos, né? Aí você coloca mais um estresse. Se tem algum doente, essa doença pode dar uma, né? Pode dar uma, pode piorar, né? Porque o estresse ele diminui a imunidade, tem toda uma situação em cima. Então eu nunca aceitei voluntariado para lidar com os cães, porque a primeira coisa que eu pergunto, quantas vezes por semana? Você vai ter uma frequência? Ou você quer ir só uma vez? Nossa, por exemplo, limpeza de canil. Canil é todo dia. Né? Não estou querendo que vá todo dia limpar o canil, mas você vai 3 vezes na semana? 2 vezes na semana? Tem que ter uma constância. Tem. Até mesmo porque, tipo assim, a primeira vez que a pessoa vai, eu vou ter que ensinar ela o tempo que eu vou perder ensinando dela, não vai mais. É bem complicado. Então é um negócio que, e assim, tem um manejo, porque eles ficam todos em canis e eu solto, quando eu estou alimentando e limpando, eu solto, só que é todo mundo separado, é a vez de cada um, tem a vez de cada turma. Então eu solto, fica solto, tem uns que eu solto e tem que ficar junto, tem outros que eu solto e eu posso deixar solto e não tem problema, né? Então tem toda uma rotina de acordo com o temperamento de cada um, né? Tem cachorro que eu não posso soltar porque eles pulam, fogem, meu muro é super alto, eles fogem. Então quando eu solto é na guia, né? Tem uma guia de 3 metros de comprimento, eu passei com eles dentro do quintal. Não, é o jeito. Né? Então tem toda uma sistemática, né? Aí, tem uma turma solta, outra turma tem que estar presa, não pode soltar junto. Aí se vai passar de um lado para o outro, tem que tomar cuidado, porque não pode passar, não pode misturar, né? Então é tudo
tem toda uma rotina, uma questão para mexer com eles. E daí a pessoa vai uma vez só, eu vou ter que ensinar tudo isso. Para não voltar. E a pessoa não vai mais. Ainda gerar um certo estresse, né, coletivo. Sim, então assim, é cansativo para mim, é estressante para os animais, então tem que ter o comprometimento e a responsabilidade em cima do que está sendo feito. E assim, dentro um pouco também da sua rotina, acho que já falou um pouquinho de como é que é esse manejo, como um pouquinho das histórias deles, e mesmo assim você continua realmente acreditando e fazendo isso todos os dias, né? Então, o que realmente te motiva? Tipo assim, eu vou acordar e igual a Jaque falou aqui, a minha manhã é por conta deles, que tem a rotina toda para ser feita. Então, o que realmente te move para fazer isso todos os dias? Olha... Além do amor, assim, visível. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o que eu ganho deles em troca é tão maior do que... E eu já fico emocionada. É tão maior o que eu ganho deles em troca, assim, em relação É um negócio, assim, que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. É o seu melhor. Eu queria poder viver disso, de verdade. Você vai. Se a gente acredita que vai, a gente vai conseguir virar essa roda. Tipo, tanto até porque a gente ficou conversando um pouquinho antes aqui sobre educação, né? E não parar os estudos, estar sempre se atualizando e conhecendo gente, estar no meio, né, da construção de rede. Então, eu acredito muito também quando a causa é genuína e quando você está realmente se dedicando de coração, as pessoas certas vão aparecer no momento certo. Deus abençoe. Mas é assim, é um negócio que eu não... É uma coisa que eu brinco muito, assim, a gente tem que cuidar do que a gente pede para Deus, porque Ele dá exatamente o que a gente pede. Quando eu era criança, eu falava que eu queria... Quando eu era criança, assim, 6 anos. Eu falava que eu queria... Eu sempre fui muito doida por cachorro, sempre, assim, era um negócio de... Era fora do comum como eu gostava de cachorro, né? E eu falava que eu ia ter um monte de cachorro. Quando eu entrei na adolescência, que eu comecei a trabalhar, né, o que eu falava? Que eu ia comprar uma casa com um terreno enorme, um barraquinho. Eu falava que eu vou comprar um barraquinho, um terreno enorme, e vou pegar todos os cachorros na rua e vou cuidar dos cachorros na rua. Né? Vou gastar tudo que eu ganho com cachorro. Eu era adolescente, eu falava isso. Aí, namorei, casei, divorciei. Quando eu divorciei, o que aconteceu? Comprei um barraquinho, enorme. Realmente. E não foi intencional. Eu não comprei a minha casa na intenção de fazer o que eu faço. Tipo assim, o primeiro cachorro que eu peguei, ele simplesmente sentou no portão. Eu já fui pra minha casa e eu já tinha cachorro, né? Eu tinha uma cachorrinha que era de estimação, que eu tinha pego na rua, porque eu já pegava na rua. Só que eu resgatava, tratava, doava. Eu tinha que sair um para entrar outro, né? Porque eu morava na casa dos meus pais, né? Aí quando eu casei fui morar em apartamento, não dava para fazer. Então eu já tinha uma pequenininha e eu ia trazer uma grande da casa dos meus pais para minha casa por questão de segurança, ter um cachorro grande no quintal, porque estava bem grande mesmo. Daí, eu acho que fazia um mês que eu estava morando na minha casa, um domingo de manhã eu acordei, tinha um pastor alemão deitado no portão, do lado de fora, que não me deixava chegar no portão. Eu chegava no portão e ele... Eu queria sair, eu não saí de casa, porque ele estava deitado no meu portão e não ia sair. Ele tinha sido abandonado, idoso, doente. Aí no dia seguinte, de manhã, eu tinha que sair para ir trabalhar e ele deitado no portão. Daí eu fui, consegui abrir o portão, ele entrou, eu saí. Pronto, fique com a minha casa. Ele entrou, eu saí, fechei o portão e deixei ele lá. Caramba, Jaque. Coisas que só acontecem contigo. Foi muito engraçado.
Ele entrou e eu saí, né? Saí e fui trabalhar e fiquei o dia inteiro. Meu Deus, como é que eu vou fazer quando eu chegar em casa? Como é que eu vou entrar dentro de casa? Depois a gente resolve, o primeiro passo foi eu feito. precisava sair pra trabalhar, eu saí pra trabalhar. Daí, quando eu cheguei, ele tava doido pra sair, porque ele tinha passado o dia inteiro preso. Eu abri o portão e eles vão pra rua. Pronto, a troca foi feita de novo, né? E assim foi, foram alguns dias assim, até que ele começou eu chegava em casa, ele entrava do meu lado, só que ele era brabo, ele era muito brabo, ele era cão de guarda, tinha sido desovado, porque ficou doente e não servia mais pra guarda. Foi, consegui fazer amizade, só que eu não tinha a experiência que eu tenho hoje com resgate, né, de animais. Se isso acontecesse hoje, eu iria tratar de outra forma. Na época, eu não tinha experiência. Eu resgatava o cachorro da rua, mas eu resgatava os pequenininhos. Não o pastor alemão bravo, né? Então foi. Consegui levar ele no veterinário, estava doente. Até que um dia ele parou de andar. O dia que ele parou de andar, e eu não conseguia medicar ele. Eu dava remédio para ele na comida. Mas eu dar o remédio na boca, eu não tinha coragem de fazer. Tinha muito medo, porque ele era bravo mesmo, né? E ele foi ficando manso porque eu fui adoçando ele, né? Eu fui fazendo amizade, ele foi adoçando. Aí um dia ele parou de andar. O dia que ele parou de andar, levei ele no veterinário, o veterinário não anda mais. Né? Não anda mais, ele não levanta mais. Você vai conseguir cuidar? Não vou conseguir, porque eu tenho medo dele. Daí optamos por fazer eutanásia, porque não tinha como mantê-lo do jeito que ele estava. Né? Com a história parecida dele, já foram de parar no meu portão e entrar pra dentro. Eu acho que já foram mais de 5 cães que fizeram isso. Mas assim, eles param ou eles são abandonados? São abandonados e acabam indo pro meu portão. Teve uma vez que eu tava chegando em casa, ainda bem que eu não tava chegando sozinha. Eu tava chegando no meu carro e minha mãe no carro atrás. Se eu contasse, ninguém acreditava. Eu entrei com o carro no quintal e um cachorro entrou atrás. E eu percebi que entrou alguma coisa atrás de mim. Eu percebi que, eu senti um vulto passando, sabe? Eu estacionei o carro e entrou minha mãe com o carro atrás. Minha mãe já desceu. Que tinha um cachorro teu na rua? Deu, que cachorro meu? Meus cachorros estão tudo presos. Agora tem mais um. Não, tem um cachorro aqui no quintal. Era de noite. Tem um cachorro aqui no quintal. Eu fui olhar, tinha uma cachorra, uma mestiça de Rottweiler dentro do meu quintal. A gente ficou, o tempo todo que minha mãe ficou na minha casa, eu deixei o portão aberto para ela ir embora. Ela não foi embora. Ela ficou. Aí, como que você foi embora, bicho? Eu não consigo. Ela eu acabei doando, consegui doá-la, né? Castrei, vacinei e acabei doando. Né? Eu tenho mais uma que também sentou no portão de casa, os meus mordiam ela pela grade e ela não saía. Daí era 2 horas da manhã aquela latição, eu não aguentava mais, fui e botei pra dentro, tá lá comigo até hoje. Né? Tem assim, tem mais uma também que eu chegava, ela tinha dono, era de um vizinho, umas quadras pra baixo, na minha casa, ela escutava barulho meu chegando, ela saía da casa dela e ia na minha casa, dormia a noite inteira na minha casa. Aí de manhã quando eu saía, ela ia pra casa Ela se hospedava, né? Aí foi, peguei pra mim também, né? Tipo assim, não cuida, aí aparece machucado, aí eu vou levar no veterinário, vou gastar, não vai mais pra rua. Agora fica aqui que eu tenho controle da situação. Aqui não vai mais pra rua. E assim, antes da gente partir para nossa próxima dinâmica, você hoje, você estudou alguma coisa relacionada sei lá, a educação canina, adestramento, tudo na prática mesmo, no dia a dia? Entendi. Bacana, né? Não, mas assim, é importante saber que muita coisa, muito do conhecimento vai vir da rotina mesmo. Não, e assim, existe, não vou dizer que nunca, assim, existe muito material bom para você consumir
para você aprender a lidar com determinadas situações. Teve uma mestiça de Bull Terrier que ficou comigo um tempo, ela foi adotada também, que eu tive que chamar adestrador para adestrar, porque ela estava me atacando, eu levava ela para feira, ela atacava as pessoas na feira, ela estava descompensada. Né? Isso, quando o animal ele começa a ficar agressivo, o problema não é o animal, é o ambiente que ela está, a energia de quem está cuidando, né? Então, muita da responsabilidade da maneira como ela estava ficando era mais minha do que minha falta de experiência, de estar lidando. Os mestiços dessas raças, tipo de Bull Terrier, Pitbull, eles são animais que se tornam muito perigosos quando eles descompensam. Porque por eles serem mestiços, a gente não sabe o que tem de mistura ali, eles podem se tornar armas de verdade, né? Os de raça pura já é mais fácil de você conseguir estar identificando o que está acontecendo de errado dentro das características da própria raça, né? Os mestiços você vai no chute, né? Você vai, eu acabei chamando um adestrador para adestrá-la. Foram 4 sessões. Na 4ª sessão eu estava botando ela junto de gato. Adestrando. Só que era aquela coisa. Eu fui adestrada. Não é só ele, né? Eu fui adestrada. Principalmente eu. E daí ele vinha, dava a aula para adestrar ela. O que eu aprendi com ele e com ela, eu coloquei em prática com todos os restos. Né? Aí você acaba, com todos os outros, aí você acaba harmonizando tudo. Né? Fora a prática do dia a dia mesmo, né? Você vai entendendo o comportamento de cada um, característica, até onde dá pra ir, né? Sim. Eu não vou dizer que é assim, tipo, não tem briga. De vez em quando acontece. Né? A última briga que teve lá em casa, o que aconteceu? Eu tenho um que ele arrebenta as telas dos canis. A tela é aquela tela grossa, de canil. Tipo alambrado, né? É a tela de alambrado. Ele vai mastigando, até que ele arrebenta. O bicho é terrível, terrível. Eu tava com 2 soltos, né? Uma, ela é um mel com a gente, só que ela é briguenta. Ele arrebentou e pulou com eles soltos. Ainda bem que eu tava em casa, porque eu escutei barulho e fiquei, tá estranho esses latidos, né? Fui olhar, ela tava mastigando ele. Estavam lá se pegando, literalmente. Né? Mas assim, separei, teve uns machucados lá, das mordidas, mas tudo bem. Tem que ser. Entender. Pode acontecer. São coisas que acontecem. Né? Não foi nem descuido meu, foi ele que arrebentou a tela. Você fez o que dava pra ser feito ali, né? Ele que foi além. Eu não vi que ele tava, porque a tela dos canis às vezes a gente acaba não vendo que tá quase arrebentando, que tá, né? E ele forçou de um jeito que ele conseguiu soltar a tela. E fugiu. Pode acontecer. Então, faz parte, né, do dia a dia de uma rotina, principalmente de você que está sozinho. Tipo, todo esse processo, tem várias coisas para fazer, várias coisas para olhar. Então uma coisinha ou outra pode acabar passando mesmo. Mas é difícil de acontecer deles brigarem. Graças a Deus está tudo bem estruturado. Não, beleza. Então, gente, agora a gente vai para o próximo etapa da nossa conversa, que é a dinâmica, que a gente montou com o baralhinho de sintonia. A Jaque, ela pôde fazer parte da nossa vivência. Depois vou deixar até na descrição também o vídeo da vivência que a gente fez com 20 projetos sociais aqui de Curitiba. Ela vivenciou um pouquinho dessa dinâmica da escolha das cartas, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente separou o baralho, Jaque, em 3 montinhos, separados pelas cores dele. Então, o montinho azul, que são as perguntas relacionadas você com o mundo, como você se relaciona com ele de uma maneira mais geral. O montinho vermelho, que é relacionado você com a sua comunidade, as questões mais próximas. E o montinho amarelo, que são relacionados a você e a sua história como pessoa.
porque para a gente é fundamental, além de conhecer um pouquinho do projeto, conhecer as pessoas por trás. Né? Como eu disse no início, a gente se conecta com a história de cada um. Isso, por favor. Acabou que a gente foi falando e esqueci até de falar para você. Você vai cair. Ela tá querendo ver o que eu vou tomar. É só curiosa, você tem a sua aguinha ali, ó. A gente acaba se conectando com as histórias das pessoas que estão por trás e elas que realmente acabam impactando na nossa vida, né? Então, por isso que o momento de conversa assim é muito importante para a gente e a gente acredita também que isso ajuda a mostrar um pouco da realidade, né? Porque às vezes se constrói uma mentalidade muito romantizada do processo que acaba mais prejudicando o terceiro setor, o seu trabalho, do que realmente ajudando, né? Então, tem sido, e todo o que você tem falado até agora tem sido muito importante para mostrar na prática mesmo como é que funciona, né? Que acho que principalmente isso me ensinou muito que uma visita, assim, dentro da sua realidade hoje, pode mais atrapalhar do que realmente ajudar. Então, o comprometimento, a rotina é fundamental nesse processo, né? Então, vamos começar aqui. Se escolhe uma, se você puder ler e responder, por favor. Uma coisa assim que você falou em relação a romantizar, né? Eu sinto muito assim que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender que eu sou uma pessoa comum como todas as outras pessoas. Eu gosto muito de frisar isso, porque da mesma maneira que todo mundo gosta de sair com os amigos, de sair jantar, de ir ao cinema, de ir passear no parque, de ir à praia, de estar com a família, com os amigos, eu também gosto. E eu faço essas coisas. Eu não deixo de fazer. Sempre que eu posso, eu estou fazendo. Estou mesmo, de verdade. E não é porque eu escolhi cuidar de animais que eu tenho que abdicar de todo o resto da minha vida. Né? Eu estudo, né? Eu sou formada, graduada e continuo estudando, não pretendo parar. Então é uma coisa que qual que é a minha diferença para a maioria da população? A diferença é que eu junto do meu amor existe ação. Né? Eu não sinto só amor, eu ajo. Essa é a diferença. Cada um vai agir da sua forma. Né? A minha maneira de agir é botando a mão na massa. Isso é o melhor. Né? É o meu jeito de fazer, colocar o meu amor para fora, de externalizar o meu amor, é agindo. Essa é a minha maneira. Eu nunca vou querer cobrar isso que outra pessoa faça igual. Mas eu também não posso aceitar que as pessoas usem essa minha maneira de ser como ela escolheu resgatar os cachorros da rua, então ela tem que fazer. Eu não tenho que nada, eu faço porque eu quero. Tem muita diferença nisso, né? Eu não tenho que nada. E assim, eu também, a questão também tem uma questão que pega bastante, que é a questão financeira. Porque para eu conseguir fazer o que eu faço, sozinha, eu não consigo. Eu preciso de ajuda financeira de outras pessoas. E não é pouca. Não é pouco dinheiro que precisa para poder manter todos esses animais saudáveis e bem gordinho, que nem tá esse leitãozinho. Feliz. Né? Vai bastante dinheiro e eu trabalho, além de eu fazer tudo que eu faço, eu trabalho fora. Né? Eu tenho uma profissão, eu tenho uma renda, né? E essa renda é minha. Dela, eu destino uma parte para os animais, porque realmente precisa. Sim, é beleza. Né? Mas essa renda é minha. É para eu comprar comida para mim, para eu pagar as minhas contas. E daí o que sobra, o ideal seria, né? O que sobra,
ir para os animais, Uhum. né? Mas geralmente não é o que acontece. Mas o ideal seria isso, eu ter essa escolha de conseguir manter, fazer tudo o que eu faço e ter a minha privacidade de poder estar fazendo para mim também, Uhum. né? Mas então vamos lá. Dentro da sua história de vida, qual experiência você gostaria de repassar para todo mundo? Uma das coisas que eu mais estou, assim, que mais está fazendo meu olho brilhar ultimamente, né? Na verdade, com o Reciclando. Porque o Reciclando, ele não foi planejado. Ele aconteceu. Foi tomando forma naturalmente. Na verdade, eu acabei não contando como que o Reciclando nasceu, né? Começou, né? Sim. Porque proteção animal eu faço desde os meus 18 anos, faz muito tempo, né? E eu sempre consegui manter fazendo rifa, fazendo vaquinha, quando em algumas situações pontuais. E com a pandemia, a minha renda caiu 90%. E eu precisava de viabilizar, né? Assim, só antes de você continuar, hoje você faz o quê? Além de toda a sua rotina? Eu tenho uma loja de cosméticos. Realmente deve ter afetado um pouco. Demais. Ainda tá bem difícil, né? Então, a minha renda caiu quase 90%. Eu não tinha... O dinheiro que estava entrando mal dava para pagar o básico para mim, quiçá para eles, né? E as ajudas também, as pessoas que colaboravam para manter também pararam de ajudar no início da pandemia, né? E eu precisava de uma alternativa para manter tudo, né? comprar ração, comprar comida para eles, né? Manter o que? Pagar as contas. Foi aí que eu já participava eu era colaboradora de uma ONG que arrecada tampinhas e dá em troca ração. Só que eu fazia isso, eu pegava a ração e eu doava a ração, eu não pegava para mim porque eu não precisava. Porque a estrutura que eu tinha já me mantinha, né? Então, eu sempre fui de fazer ações por fora. Antes da pandemia eu conseguia fazer bastante coisa. Aí com o início da pandemia caiu tudo lá embaixo, né? Não tinha mais ajuda, não tinha mais nada. E daí, eu lembro que era mais ou menos junho, uma amiga minha me mandou mensagem do nada, assim, um dia de tarde, como é que estão as coisas? Eu, tô desesperada, né? Porque tô no vermelho, não sei mais pra onde correr, né? Daí ela falou assim, como é que tá a arrecadação de tampinha? Eu, parou tudo, né? Eles não estão mais trocando por ração. Então, tá tudo parado, né? Daí ela pegou e falou assim, faz um post, você vai conseguir vender. Faz um post que eu compartilho, pedindo doação. O post viralizou. Deu 17 mil compartilhamentos. Nossa! Eu não lembro se foi compartilhamentos, 17 mil compartilhamentos ou 17 mil comentários, alguma coisa assim. Nossa! Eu sei que o meu... Tanto faz, só a caixa de mensagem. Não, eu demorei 15... O meu celular ficou 3 dias travado. Eu não conseguia abrir o Facebook do celular. Ficou 3 dias travado, enquanto eu não destravei pelo computador, tipo, não fui respondendo pelo computador, eu não conseguia mexer no celular. Que loucura, gente. Foi um negócio de louco, assim. Aí eu já montei os pontos de coleta, assim, em uma semana, eu montei os pontos de coleta para arrecadar, porque de início eu ia buscar as tampinhas. Só que daí começou... Ficou inviável. Não tem como ir buscar, então vai ter que centralizar. Então já montei alguns pontos de coleta, já apareceu gente oferecendo para ser ponto de coleta. Já montei os pontos de coleta e em 15 dias eu estava arrecadando 70 quilos de tampinha por semana. Nossa, se pensar assim,
o tamanho da tampinha, o quanto de volume, isso deve ser muita coisa. Não, era bastante coisa. E assim, pra quem não conseguia nada, era muita coisa, né? E daí, eu acho que em junho. Daí, no final de agosto, um reciclador entrou em contato comigo. Ele veio até mim. Assim, me fez uma proposta de parceria para eu estar arrecadando e vendendo direto para ele. Para mim foi super vantajoso na época. Daí fechei com ele a parceria e falei, pô, se eu vou fazer direto agora, eu tenho que ter um nome. Não dá para ser a Jaqueline. Foi aí que nasceu o Reciclando. Eu entrei em contato com uma amiga minha que a gente estudou junto, que está atuando agora, porque eu sou designer de formação. Entrei em contato com uma amiga minha que estava mudando também, ela estava se ressignificando na mesma época, para assim, guria, vamos junto, né? Você crescendo a tua empresa e eu começando uma ação social maior do que a que eu, com maior visibilidade do que a que eu tenho hoje, né, nos cães. Daí criei o Reciclando e já em novembro participamos, nós duas, ela veio comigo, né? No início, ela me estimulou a voltar a estudar, ela foi assim uma pessoa muito importante para mim. Ela me estimulou a voltar a estudar, ela começou a me estimular, ela falava assim, você com esse projeto você tem que fazer, você tem que participar do legado. E eu nem sabia o que era legado. O que era isso, né? Não fazia ideia, nem passava, eu não imaginava que existia terceiro setor, eu não imaginava, eu fazia trabalho social há 20 anos, eu não imaginava que existia toda essa estrutura por trás do terceiro setor, existia tanta gente para fortalecer quem está ali na linha de frente, né? Daí foi, ela falando que eu tinha que fazer o legado, aí uma outra amiga mandou falando sobre um hackathon social do PMI, não sei se você já ouviu falar, participamos desse hackathon social de 2000. Daí nesse hackathon social eu conheci a coordenadora de uma das sedes do Co-Creation de Santa Catarina. Aí pré-incubamos o Reciclando. Olha, que legal. Tinha sido. Passou no processo. Sim. Pré-incubamos, fizemos o processo e fomos o primeiro negócio a ser pré-incubado fora de Santa Catarina. Porque o Co-Creation é só Santa Catarina. Eles abriram Brasília ano passado, mas até então era só Santa Catarina. Então a gente foi o primeiro negócio aceito de fora. Pré-incubamos no Co-Creation de Joinville. E daí depois do Co-Creation eu participei de uma empreendedora curitibana, do ano passado. Aí esse ano eu participei, mas eu participei só no mentorado. Eu não cheguei a concluir, a participar. Fazer todo o processo. Não, só no mentorado, só participei do mentorado. Até a gente está terminando o mentorado agora, não terminando ainda. Não. Eu tive muitos problemas de saúde esse ano e acabou dando uma bagunçada na sua rotina, nos planejamentos. Quando a gente... Eu perdi 3 cães esse ano e tive muitos problemas de saúde, então foi bem bagunçadinho, assim. Então eu acabei tendo que parar muita coisa e retomar, e parar de volta, e acabou, né? O importante é não parar totalmente, né? E uma das... Agora para responder a pergunta. A experiência... O que mais me fez, assim, tipo, no início, né? Porque quando você está começando uma coisa nova, você morre de medo de tudo. Ainda mais uma coisa que você não está planejando. Porque quando você planeja uma coisa nova, você morre de medo, mas você vai lá e peita. Sim. Né? Agora, quando você não planeja, quando ela cai no teu colo... Parece Bleach. Tá aqui, você quer?
pode ser a solução para muitos dos teus problemas, mas pode te criar muitos outros problemas, né? Quando você tem que, tipo assim, você tem que se agarrar em algumas coisas para você conseguir levar para frente. Porque eu poderia fazer N coisas para conseguir arrecadar, gerar renda, né? Por que foi as tampinhas? No início, eu lembro que foi uma coisa assim que me deixou assim, mexeu demais comigo, porque naquele boom de todo mundo e isso e aquilo, aconteceu muito de mães entrarem em contato comigo, mostrando os filhos, a maneira como as crianças estavam engajando para juntar as tampinhas para ajudar os animais. Porra, que massa. Eu recebia vídeos, sem eu pedir. Eu recebia vídeos, eu recebia fotos, eu recebia áudios falando dos filhos e o que os filhos, o que estava, o sentimento que aquilo estava gerando, o movimento que eles estavam fazendo porque eles queriam ajudar os animais. Não dá pra parar. Isso pra mim foi um negócio assim que tipo me deu um gás, uma vitamina que foi gigante. E daí agora, semana passada, eu fui numa escola, semana passada numa escola. Gente, assim, não sei, que são crianças até 5 anos. A arrecadação que eles fizeram em um mês e a maneira como eles entregaram, a maneira como tudo aconteceu, eu vou postar ainda, porque eu tô com as fotos, eu vou fazer alguma coisa ainda com esse material, mas assim, é um negócio que mexe comigo, porque o que acontece? A gente tá com as próximas gerações ali, né? Na nossa mão, né? E se a gente souber plantar essa semente de um jeito positivo, legal, é pro resto da vida. É pro resto da vida que você vai estar ensinando as crianças a respeitarem os animais e a respeitarem o meio ambiente. De uma forma tão lúdica, de uma forma tão gostosa. Eu já quero saber o que rolou, eu tô super curioso já. Nossa. Não, mas é assim, eu cheguei, eles estavam me esperando, assim, numa expectativa que você não imagina. Aí você chega, aquele monte de toquinho, né? Aquele monte de toquinho que nunca te viu, eles tchau, assim. Aí eu tenho cabelo colorido, né? Então, eu acho que o cabelo colorido já é um negócio assim, já é uma porta de entrada, assim, já colorido. Porque eles ficam meio assim, eles ficam com o olho vidrado, assim, e tipo, tudo que eu falo, eles super prestam atenção, eles interagem, eles conversam, aí eles querem ajudar, entregaram tudo separadinho, tudo triado, tudo bonitinho, nossa, a coisa mais linda do mundo. Tudo triado já, tudo separadinho, as tampinhas vermelhas num saco, as tampinhas amarelas no outro saco, as pretas no outro saco, tudo bonitinho, ajudaram. Aí na hora de carregar o saco, eles queriam o saco maior que eles. Eles queriam carregar os sacos, sabe? Então assim, é lindo. É lindo. Aí você fica. Isso foi num sei. Você já pensou se eu consigo alcançar todos? Sabe quanto que isso deve ter sido importante para eles? Todo o processo. E eles levam para dentro de casa, eles vão cobrar os pais. Não, uma criança de 5 anos são os pais que estão fazendo. Então você tá plantando a semente numa criancinha e você está acessando a família inteira dela. Com certeza. Através de uma criança, você acessa a família inteira dela. E muda através dela. A família vai mudando por causa dela. Porque faz sentido, né? Ver a criança motivada, ver ela animada, né? Aí vem os vídeos, vem os áudios e começa realmente a transformar a comunidade. Não, deve ter sido lindo já. Então, assim, isso é da pergunta, né? Da experiência. É só ver já. No dia que você for divulgar isso, eu vou falar,
Meu Deus, eu quero acompanhar. Agora vamos pro nosso... Então, a minha intenção em relação a isso é ter voluntários para fazer isso. Voluntários preparados, né, para ir lá e conseguir responder pelo Reciclando, porque eles perguntam as coisas, a gente tem que saber responder. Sim. Né? Não dá para ser só um voluntário que vai lá, busca e traz. Tem que ser um voluntário preparado. Nas escolas ainda sou eu só que faço. Mas eu gostaria muito de deixar para outras pessoas fazerem. Sabe? Tipo assim, porque é uma experiência. Eu já tive a experiência, eu já entendo já como é. Eu já choro falando, lembrando. Só de lembrar. Né? E na hora, nossa, que deveria passar, eu chorei horrores. Isso acaba Né? Então, assim, eu quero ter pessoas que façam esse trabalho por mim, né? Que possam ir num dia de manhã fazer, porque tem escola que pede que vá de manhã, eu não consigo ir de manhã, né? Que possa ir no dia à tarde, ficar lá com as crianças, mostrando como é, como funciona, o que acontece, o que precisa acontecer. Não é difícil, né? Ter o conhecimento para repassar para elas, esse conhecimento não é difícil, é super simples e é um negócio assim, que tem um valor que é inestimável. gostoso essa troca, né? Estar presente, envolvida ali. E até mesmo isso dá a oportunidade de acontecer outras coisas. Né? Porque vai gerando, vai fazendo várias vezes, e você vai construindo até um vínculo com as crianças ali, né? Então isso é muito importante também, né? Se envolver de fato. Nossa, E daí tem as escolas, tem os grupos escoteiros também, que já sei. Escoteiro, falou escoteiro aqui, a Lá adora. A Lá foi escoteira durante, nossa, nem sei quanto tempo, acho que 9 anos. Então, a gente vê também como é que esse tipo de ação funciona, sabe? Principalmente com os pequeninos, sabe? É muito gostoso. O envolvimento, quanto que eles se dedicam, né? E é um carinho, assim, realmente genuíno, né? Ele é desinteressado. Sim. É um negócio assim que eles fazem de um jeito que é muito... É gostoso, né? É o amor mais puro, assim. Mais puro mesmo, né? Que você sente acolhido. É muito doido. Mas aqui, vamos para a nossa próxima perguntinha. Já tá perto inteiro hoje. Só na prosa. Adoro. O que você só conseguiu fazer, pois teve ajuda, e como foi? Então, na verdade é tudo, né? Eu só consigo manter 60 animais porque eu tenho ajuda. Senão, se fosse eu sozinha, seriam uns 10. E assim, são 60 hoje, mas que eu já castrei, já encaminhei, passa dos 500. Tranquilamente. Né? Então, assim, teve um ano, eu tenho registrado no meu nome, na Prefeitura de Curitiba, castrado mais de 300 animais. Eu castrei pela Prefeitura de Curitiba. E assim, para essa parte de fazer a castração, você leva, você precisa solicitar, você paga, como é que funciona? Então, curiosidade de início não existia castração na Prefeitura, era tudo vaquinha, né? Particular mesmo. Vaquinha, vamos castrar, né? Aí levava a castrar, fazia pós-operatório. Eu nunca... Tem gente que pega, castra e põe de volta onde pegou. Você não consegue estar absorvendo todos os animais. Então eu acho muito sensato fazer isso. Eu não recrimino. Eu acho assim que se não tem como absorver esse animal pro resto da vida dele, põe de volta na rua, que pelo menos ele não vai estar procriando. Tem que entender essa linha de limite também, né? Tipo assim, se eu trazer mais um animal, você não vai estar comprometendo um animal, você vai estar comprometendo todos os outros. Tem que entender esse processo, né? Eu não consigo fazer isso. Eu não julgo, mas eu não consigo fazer isso. Ele entrou na minha casa, só sai um jeito. Não sai da minha casa e vem pra rua de volta. A gente dá um jeito, se adapta. Eu não consigo fazer isso, né? Infelizmente eu não consigo. Não consigo porque não tem como, né? Daí, no governo do
começaram na prefeitura do Fruit, né? Começaram as castrações. Foi aí que eu castrava 10, 15 animais por semana. Os animais de parques de Curitiba, teve uma época que eram quase todos da região sul, ali, Atuba, São Lourenço, Bacaxiri, quase todos fui eu que castrei. Como é que a gente fazia? Que eram cães comunitários, né? Aham. A AGM, a Guarda Municipal, geralmente é a AGM que cuida desses animais, estão bem envolvidos. Então eles me mandavam dizendo, tem 2 machos, uma fêmea, né? Eu arrumava as vagas, levava a castrar, eu fazia o pós-operatório, que tem que ter um cuidado. Tem um processo, Né? por trás. Ficava uma semana com eles, para fazer o pós-operatório, voltava para o parque. Né? E assim foram alguns animais, também de tudo pela prefeitura, só que daí mudou, a prefeitura agora tem algumas exigências que eu não consigo entrar dentro dessas exigências. Você tem que doar pelo menos 5 animais por ano, meus animais são todos idosos, você não consegue doar 5 idosos por ano. Né? Tem algumas exigências dentro da prefeitura para você poder estar cadastrado, para poder ser beneficiado pelas castrações, pelo banco de ração, que eles têm também um banco de ração, que você tem que dar. Tem que seguir alguns procedimentos, né? Algumas diretrizes para estar ativo, né, nesse cadastro. E aí quando eles mudaram essas exigências, e quem doa 5 animais por ano é quem resgata filhote. Eu nunca gostei de doar filhote. Não tem paciência com filhote. Então eu meio que deixei de lado. Quando eu resgato algum animal, eu acabo fazendo vaquinha, recurso próprio. Viabilizar de uma outra forma, né? Entendi. Pra castrar. Eu tô com uma tosse bem forte faz dias. Ela não tinha se manifestado ainda. Agora vai começar. Então, só pegar o nosso último baralhinho para fazer as perguntas sobre você. Entender um pouquinho da Jaque por detrás. Não, até porque acho que não tem muito como separar também um pouquinho desse processo, que é o seu dia a dia também, né? Hoje. Mas vamos entender um pouquinho da sua história. Qual foi a última vez que você se surpreendeu com você mesmo? Meu Deus. Nossa, difícil essa pergunta. É difícil e é muito importante, porque às vezes a gente não para entender um pouquinho da gente, sabe? Não se olhar. Eu me surpreendi comigo mesmo? Só o fato de eu ter voltado a estudar agora, né? Eu acho que é uma coisa que quando eu me formei, eu até falei, vou ficar uns bons anos sem estudar, e agora por conta dos cachorros, do reciclando, eu voltei, estou começando uma pós agora. E para quem não sabe, hoje a pós que você está fazendo é de? Meu Deus, fugiu a gestão de projetos? Não, como é que é? Negócios, como é que é? Empreendedorismo social e negócios de impacto. É bacana a gente falar até para saber e complementar o que você disse. Tem muita capacitação voltada ao terceiro setor e tem muito conteúdo de qualidade. Eu acho que principal, né? Um dos benefícios de estar continuando estudando é principalmente ter acesso a uma rede de apoio e de pessoas que estão pensando semelhante. Você pode trocar ideia, você pode construir e pensar coisas novas juntos, né? Que é um fundamental. O meu objetivo nessa pós não é só o aprendizado, é o eu conseguir impulsionar, acelerar o reciclando, né? Conseguir impulsionar, conseguir atingir mais pessoas.
que pessoas consigam me atingir também, né? Seja visto mesmo, né? Sim, sim. Mostrar o trabalho que eu faço, porque uma coisa que é muito falado, né? Tipo, eu tô ajudando, a mão que ajuda nunca é vista, né? E geralmente quem ajuda não gosta de ser visto. Eu não gosto muito. Ontem eu escutei de uma amiga falando que eu sou uma das poucas pessoas que lida com bicho que aparece, que mostra a cara nas redes sociais. Eu comecei a aparecer por causa do Co-Creation. No Co-Creation, eu até falo que a maneira como eu falo, como eu me comporto, é tudo treinado. É tudo estudado e treinado. Né? Eu nunca fui assim, eu sempre fui a pessoa que entra pelo canto, a pessoa que tenta passar desapercebida. Apesar de eu ter o cabelo colorido, me vestir um pouquinho diferente, eu sempre gostei de ser discreta. Sempre gostei de ser anônima, né? Só que o que eu aprendi dentro do Co-Creation? Se eu não aparecer, ninguém vai enxergar o que eu faço. E não é por mim, é por eles. Nunca vai ser por mim. Nunca vai ser para alimentar algo que esteja dentro de mim. E sim, vai ser para conseguir mais para eles. Porque quanto mais pessoas eu atingir, mais eu vou conseguir fazer. Sim. É importantíssimo se estar falando o que você faz, porque tem muita informação ao longo do tempo todo. E a gente nunca sabe aonde que a nossa fala, a nossa história vai estar chegando, sabe? E quem a gente vai conseguir atingir. Porque a gente não tem esse tipo de controle, mas também tem momentos que falas e pensamentos parece que são mais pertinentes. Não sei se eu consegui expressar muito bem, tipo, o seu contexto, a sua realidade, alguma conexão que você queira fazer, pode ter um momento que seja o momento ideal para você estar falando disso. Então tem que estar nessa roda girando o tempo todo. E sempre vai ter gente nova vendo. Sim. Então é muito importante. E assim, já que para a gente fazer um encerramento, a gente sempre fala para o convidado também trazer algum pensamento, alguma reflexão que você gostaria de passar para o maior número de pessoas. Se você quisesse deixar alguma frase, algum legado, qual que seria? Eu acho que a gente tem que deixar de tentar, né? Deixar de ter medo de fazer com que as coisas aconteçam. Né? Muitas vezes as pessoas pensam, se eu tivesse tempo, ou quando eu me aposentar, eu vou ajudar, né? Às vezes, a ajuda que o outro está precisando é 20 minutos do seu tempo em casa. Né? É um negócio assim tão mínimo, né? Você ajudar na divulgação, ajudar no planejamento. Então, e muitas vezes por medo as pessoas deixam de ajudar. Acham que colaborando com 5 reais, com 10 reais, vão estar fazendo pouco. Não, é bastante. Muda muito. É bastante. Né? E é importante. Eu vou juntar uma tampinha. Uma tampinha é bastante. Você não está juntando uma, você está também tirando uma de um destino adequado. Sim, é uma tampinha que vai para o oceano, né? Porque se ela está na rua, ela vai para o mar. O destino dela é o mar. Sim. Então, Jaque, muito obrigado pelo seu tempo. Para a gente é muito especial, muito mais depois de entender a sua rotina, você querer estar aqui, a gente é fundamental. E vou deixar o convite para vocês para assistir as próximas conversas que têm sido incríveis. Cada pessoa que tem passado aqui tem plantado uma sementinha para construir, mostrar um pouquinho da verdade das pessoas que estão por trás do terceiro setor e tem plantado uma sementinha na gente. Cada história que realmente é maravilhosa.
Então, vamos ficando por aqui. Vou deixar na descrição a próxima conversa que vocês vão ver e vão acompanhar, que ficou incrível também. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.